Olá, esta sexta-feira tem teatro aqui em Itajaí, no Teatro Municipal. O espetáculo A Rainha do Rádio chega à cidade. É um espetáculo ambientado nos anos 1970 que conta a história de uma radialista que foi demitida depois de 25 anos de trabalho. Aqui no estúdio eu vou conversar com a Caroline Gonçalves e também com a Camila Gonçalves, que são as produtoras desse espetáculo. A gente vai falar um pouquinho sobre o espetáculo A Rainha do Rádio, mas também sobre produção teatral. Obrigado, Camila, obrigado, Caroline, pela presença de vocês aqui. Como é que é trazer um espetáculo desse com uma história tão empolgante e atual, né, para Itajaí? Itajaí realmente tem um público bastante grande para receber espetáculos dessa natureza, um monólogo, por exemplo? Oi, Almeri, obrigada por ter nos convidado para vir aqui no teu programa. A gente está buscando esse público como produtoras culturais, né? É um espetáculo que fala da ditadura militar, opressão às mulheres, aos meios de comunicação. Aqui na nossa cidade tem um curso de jornalismo, né, de comunicação. Então tem um público bem interessado e como produtoras a gente está buscando esse público específico, né, desse monólogo, dessa história aí, que é a Rainha do Rádio. Já é um texto bem conhecido, é um texto que já foi escrito na década de 70, já passou pelo cinema, já teve artistas aqui da nossa cidade que montaram esse espetáculo. Então agora a Mariane Fel, que é uma atriz de Florianópolis, está fazendo essa releitura e a gente acredita que o público que for vai ficar muito satisfeito com esse trabalho. Uhum. E como é que é esse trabalho realmente da produção cultural, né? É de formiguinha mesmo, Carolina? É um trabalho bem árduo, Almeri, porque vai desde tu agendar um teatro para que a peça ocorra lá, até tu pensar em ferramentas de comunicação para atingir esse público. E o mais importante, pensar no público, né? Porque cada espetáculo tem o seu público, né? Tem as suas especificidades. Então é um trabalho de formiguinha. Tu vai lá, agenda o teatro, pensa a comunicação, manda a arte para a publicitária elaborar, manda para a gráfica, faz orçamento, faz pagamento, recebe material, pensar na distribuição desse material, que locais que o meu público frequenta para que eu possa encontrá-lo, né? Então é um trabalho bem abrangente e árduo, assim, não é fácil fazer produção cultural, mas da mesma forma é muito gratificante. Né? Tu levar as pessoas para o teatro, ter esse encontro com a arte, ter acesso a uma obra cênica, é muito gratificante. É bacana mesmo. Agora, vocês eram meninas, é claro, não faz muito tempo que o teatro aqui em Itajaí era só o teatro da Casa da Cultura, né? E algumas escolas, como o Newton Cook, que tinha algum espaço. O Teatro Municipal modificou o cenário aí para trazer grandes espetáculos de qualidade para Itajaí? Com certeza, né? O nosso teatro aqui na região, ele é uma referência, né? É uma estrutura bacana, comporta 505 pessoas, tem outros teatros aqui da região que não comportam esse número. Então tem muitas produções que optam em passar por Itajaí, pelo número de público. A gente é muito contente com esse teatro, porque se não fosse essa estrutura, o nosso teatro municipal, com certeza certas produções nós não conseguiríamos estar trabalhando aqui em Itajaí, que é a nossa cidade, a sede da nossa empresa, né? Ficaria um pouco mais difícil. Com certeza. O teatro foi inaugurado em 2007, né? Se eu não me engano, 2007. Isso. E desde então, esse teatro colocou Itajaí no hall das grandes produções. Que as pessoas saíam daqui para ir assistir uma peça no SIC ou então no Teatro de Carlos Gomes, né? Então... Em Joinville, mas agora temos um teatro equipado e a cada ano, né, vai se renovando, vai se reestruturando e é muito importante, com certeza. Somos referências, né? Quando tem uma grande turnê, ou musical, ou de espetáculo teatral, ou de dança, Itajaí já está na rota desses grandes grupos, né? E com certeza isso também colabora com a produção artística local, né? Que pensa em espetáculo para um público grande, um palco grande. Antes eles trabalhavam na rua, na Casa da Cultura, no próprio Newton Cooker. Imagina quanto isso limitava, né? De público para estar convidando. A Casa da Cultura tem 80 lugares, então a tua divulgação não precisava nem ser tão intensa, porque, né, era pequeno. Agora, com essa estrutura, melhorou para todos, produções culturais, para os artistas locais. Eu vi até uma peça, acho que eu
não me recordo o nome da atriz, acho que o pai dela morava aqui, acho que é Tânia Alves, é uma que fez a Maria Bonita numa minissérie da Globo, acho que se eu não me engano é Tânia Alves, que ela veio apresentar uma peça aqui, Diálogo da Vagina, né? Ah, eu lembro. Sim, eu também lembro. Então, e ela depois elogiou bastante o teatro, o espaço, que ela vinha sempre visitar o pai, que morava aqui, mas não tinha teatro ainda. Então, isso é importante, esse espaço mesmo, até para os artistas do eixo Rio-São Paulo também, né? Que querem vir se apresentar em outros locais, né? Com Sim, certeza. as nossas produções, desculpa, Carol, mas os artistas de fora que passam pelo teatro, eles sempre elogiam. Ai, que teatro bacana, isso é muito bom, né? Porque provavelmente vai voltar, né? Porque essas peças grandes, essa como tu citou, exige uma iluminação, exige um equipamento de som com qualidade, exige coxia, exige palco com tantos metros de profundidade, exige a altura tal. E se não atender essas necessidades técnicas, não vem, porque vai perder a qualidade do espetáculo. Entendeu? Pois é, a gente tem umas imagenzinhas que até vocês que mandaram, que vocês também fazem assessoria de comunicação, né? Sim. Isso é importante para o lado dedicado ao jornalismo, né? Que também divulga a cultura que está na cidade, né? Então vamos dar uma olhadinha aí num trechinho. Olha só. Ser a rainha do rádio, né? O monólogo. Primeiro momento em cima de mim. A atriz Mariane Fel. Encostaram esse momento ao meu ombro. E Atravessaram Ela está revoltadíssima, né, Almeri? com a demissão. Com a demissão, né? Ela invadiu o programa de rádio, imagina, em plena ditadura. Que medo dos proprietários dessa rádio, né? A gente pode falar um pouquinho do Claro, espetáculo? claro. Ela estava 25 anos na rádio e o programa dela sempre ocorria ao meio-dia. Há 25 anos, ao meio-dia. E ela invade a rádio à meia-noite, no Tudo. horário. Contra horário. Então esse espetáculo se passa à meia-noite. Né? Ela invade à meia-noite, ela está ali contando porque ela saiu. Agora é uma transformação, né? Dela, assim. Monólogo, segura o público. Você já viu muito bom com a Marília Pêra, né? Assim, Grande, né? Que honra, não? Exatamente, que era, se eu não me engano, aconteceu a Margarida, alguma coisa assim, não lembro o nome da peça, mas monólogo segura também. Exige bastante do ator na realidade. Exige, né? Bastante do ator, que o público esteja aberto, né? Para ouvir, para sentir essa proposta, né? Mas a gente já viu monólogos que às vezes não chega, mas esse monólogo, né? A gente assistiu, tem em vídeo também que a gente pôde assistir e é muito tenso, né? Ainda mais pra gente que é jornalista, que, né, já fizemos trabalho sobre a ditadura militar, estamos acompanhando esse movimento feminista, ele entra de uma forma importante e alimenta, né, a nossa alma, que a arte é isso também, né? É um modelo atual também, né? Esse é um assunto atual também, né? A gente vê assim, nos meios de comunicação, várias demissões e tudo mais. É um momento atual também a peça, né? Exatamente. Apesar do texto ter sido escrito lá em 1970, ele foi escrito nessa década, ela modificou pouquíssimo o texto. Uma outra fala, uma outra frase. O texto é muito atual. Voltando a falar de monólogo, eu acredito que o monólogo seja o maior desafio para um ator, porque ele está sozinho em cena, é uma exposição, é dele, não tem outro artista ao lado para dar uma segurada para os dois se equilibrar. Se esqueceu a fala, ele que vai ter que dar conta, né? Porque quando tem mais gente em cena, um esquece, o outro vai lá, percebe e ajuda, e eles se ajudam. E tem aquela nuance, né? Quando tem mais pessoas. E o monólogo é o ator mostrar as nuances nele mesmo. Eu acredito que seja o ponto máximo assim, de desafio do ator. E eu esqueci que eu ia falar. A gente também percebe aqui que, assim, por exemplo, há poucos elementos em cena, cenário. Né? Acho que isso facilita bastante essa acessibilidade, a mobilização também dessas peças, né? Se tornam um pouco mais baratas e acessíveis também, não? Com certeza, Almeri, não dá pra... Do que também transportar grandes cenários em avião e
ônibus e tudo mais. E eu né? já vi espetáculo, não, lógico, é muito bonito ver vários tipos de espetáculo, com grandes cenários, sem nada no cenário, só que esse é um desafio muito grande para a atriz, né? Porque tem espetáculos que a gente já assistiu, que o cenário ele é tão lindo, ele é tão grandioso, ele é tão criativo, que a gente esquece do ator, né? Então, esse trabalho em específico é a atuação, né? Exatamente, Mas atuação, arte mesmo. E tu falou uma coisa bem interessante, né? Tem que pensar na viabilidade desse espetáculo, né? Não é só montar e para ele ter uma carreira, ter vida longa, ele precisa ser viável, né? Exatamente. Então a atriz, como ela também é uma produtora, ela conhece a realidade de Santa Catarina, então ela sabe que tem que fazer algo fácil de colocar dentro do carro e botar na rua, porque senão se torna uma produção muito cara. E aí quem é que está disposto a arcar com essa Exatamente. Outros produção, já se com esse inscrevem risco, num né? edital, né? E pensam em viabilizar esse projeto de outra forma, né? Que é possível. Exatamente. Mas já tem que ter um investimento maior, né? Vai batendo na porta de tem empresários para outras patrocinar. possibilidades, porque né? senão realmente fica muito caro a pessoa, né? O espectador ir ao teatro, né? Exatamente, encarece. O preço do ingresso já freia um pouco na realidade, né? Exatamente. Então precisa pensar nessa viabilidade também na produção, né? A realidade de Itajaí também é essa. Muitos grupos montam seus espetáculos pensando para que eles caibam dentro de um carro. Para que um carro e os artistas consigam entrar nele e fazer a jornada desse espetáculo. Eu falo isso com muita propriedade, que eu participo de um grupo de teatro em Itajaí e a gente pensou um espetáculo para a infância, Bolsa Amarela, e a gente pensou, ele tem que caber dentro de um carro, porque senão ele vai ficar muito caro para chegar no espectador. E hoje o Bolsa Amarela cabe dentro do carro. O cenário, as atrizes, o figurino, a maquiagem, os sapatos, tudo dentro do carro. É uma realidade de vários grupos aqui da cidade, né? Tem um grupo que montou um alto do Natal com um super cenário e quando tu vê, tá todo mundo dentro de um carro. 4 artistas, um cenário que parece grande e tá todo mundo dentro desse carro viajando por Santa Catarina. Tem que ser, tem que pensar na viabilidade do negócio. Tá certo, então já vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Camila e com a Carolina a respeito mais um pouquinho dessa peça e a Rainha do Rádio, nesta sexta-feira no Teatro Municipal de Itajaí. Também mais um pouquinho sobre as produções, né, culturais aqui para a cidade, elas que captam bastante essas produções aqui para Itajaí, colocando Itajaí no cenário, no roteiro aí dos espetáculos teatrais, espetáculos culturais importantes aí para a população. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, estamos falando sobre teatro. Que tal ir uma peça neste fim de semana, na sexta-feira, no Teatro Municipal de Itajaí? É o espetáculo A Rainha do Rádio. Eu estou conversando aqui no estúdio com a Camila Gonçalves, também com a Carolina Gonçalves, que são produtoras culturais e que estão trazendo essa peça aqui para Itajaí. A gente vai, antes de conversar com vocês, vai assistir mais um pedacinho da peça aí, A Rainha do Rádio, para mostrar para o público, assim, né? É um aperitivo ao público, né? Que pode ir ao teatro e assistir esse monólogo. Vamos dar uma olhada? Um programa diferente, né, Almeri, para família. Exatamente, Mãe, deixa eu entrar. Adelaide, saia já! Essa menina não obedece. É. Essa menina tem que aprender a respeitar. A partir da 16. Adelaide, sai do mundo da lua. Para de pensar e vai lá fora bater o apagador. Adelaide, você não presta atenção. Levanta a saia, já! Toma, 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 toma! Chega, 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 não aguento mais de tanta repressão, chega! As meninas não entendem nada de amor. Precisa. Eu também não entendo. Mas acontece que acreditam em amor chegando uma coisa assim de repente. Colocamos a nossa felicidade nos tempos e os ventos. Mas algumas coisas são planejadas. Vou pagar o aluguel da casa e vou passar o Réveillon no mar. Não vou amar você porque não houve sintonia, porque meu cabelo não arrepia. Olha só, momento de loucura realmente e de revolta dela, né? Por ser demitida aí depois de 25 anos.
Agora vamos falar um pouquinho de público em Itajaí. Vocês que estão captando grandes espetáculos para cá. Você já viu falar da segmentação, né? Sim. É realmente esse o caminho de segmentar? É difícil levar o público de Itajaí ao teatro, por exemplo? Olha, tem espetáculo. O espetáculo ele é para todas as pessoas, mas a gente observa que em certas produções existe um público específico. Então tem que segmentar, tem que, né, como a gente já foi falado, a gente faz uma pesquisa onde está esse público e vamos convidar esse público, porque ele provavelmente vai atrair essas pessoas que gostam de monólogo, que gostam de um espetáculo que vai falar da ditadura militar. É um texto, a Rainha do Rádio, que já foi muito montado, muito conhecido. Então tem um público aí que a gente tem que convidar, principalmente ele. Lógico, a gente convida geral, mas eu acho que se segmenta, fica, né, um trabalho menos árduo para te encontrar o teu público. Mais assertivo, né? Mais A começar pelas regras básicas, né, Almeri? Como, por exemplo, esse monólogo é a partir de 16 anos. Pronto, Já né? começa por aí. Não posso ir lá para a escola de ensino fundamental divulgar, não posso ir para frente de escola. Onde é que está o público? Pode estar dentro da universidade, porque a partir de 16 anos já está na universidade. Foi uma escolha nossa, por exemplo, focar aqui dentro. A gente espalhou mais de 15 cartazes aqui dentro, fez panfletaço, colocou anúncio aliás, um apoio cultural na Rádio Univale. É bem isso mesmo, assim, é bem segmentado. O público de monólogo não é o mesmo público de um outro espetáculo. Cada espetáculo tem o seu público e a gente tem que identificá-lo. Isso é um desafio, né? É claro que é mais fácil trabalhar com o rosto conhecido, aquele rosto que está na televisão. Isso atrai mais o público, na realidade, né? E às vezes a peça não é tão boa, mas tem a grife lá, o nome, né? Isso que acontece também. A mídia, né? O que está na televisão, o que está fazendo sucesso no YouTube, isso tem uma grande influência nas pessoas, né? Todo mundo em Itajaí conhece a Odete Peixeira, né? Todo mundo em Itajaí conhece um determinado ator global. Como você tinha falado nos bastidores, o espetáculo do Reinaldo Giannichini. Aqui de Itajaí, quem não foi, mas soube que passou por aqui. Quem gosta de teatro, quem acompanha a agenda, né? Então, é inevitável tu te deparar com isso, né? Que um rosto mais conhecido, obviamente, a divulgação vai ser até menos intensa, né? A Odete Peixeira, assim, é um público, ela leva, assim, um público no geral, mas é segmentado, fala sobre a linguagem regional. Mas vocês acreditam que vocês até já trabalharam com ela, né? Com o ator que faz a Odete Peixeira. Sim. Ela está ensinando também o público aí ao teatro aqui de Itajaí? Com certeza, eu acredito que sim. Ela está despertando o interesse de muitas pessoas que a gente teve numa produção dela aqui em Itajaí. Muitas pessoas, a gente observou, e, né, nos comentários, que as pessoas estavam conhecendo o teatro pela primeira vez. Isso é muito bom, né? Que ela volte para o teatro, que essas pessoas também voltem. Uma pessoa vai lá, pega um flyer de outro espetáculo, gostou. Quando tu vai em algum lugar, tu gostas, tu voltas, né? Tomara que essas pessoas que foram pela primeira vez ao teatro voltem, né? Conheçam o espaço e voltem para experimentar peças, outras coisas, linguagens, né? experimentar não outras... necessariamente um humor, né? Comédia, mas um outro espetáculo, né? Mas sim, gente, ela está levando um novo público ao teatro, sim. Tanto que ela vai estar dia 24, 25 de março agora no teatro. Já tem uma sessão lotada, já abriu uma segunda casa. Fazer esse feito em Itajaí é muito difícil. Muito difícil. E também o que a gente, assim, que eu admiro no trabalho do Cláudio Rize e da Odete Peixeira, é um espetáculo para toda a família, né? E realmente, tu vê pai, mãe, vó, é a família mesmo, assim, não é só quem mora dentro de casa. Então isso também é muito bacana, né? Porque às vezes tem um espetáculo que é só para um público, esse ainda consegue pegar todas as pessoas de dentro de uma casa, né? Agora vocês são jornalistas, né? E estão segmentadas para a parte cultural, né? Para o segmento da cultura. Isso também é um nicho de mercado para quem está saindo do mercado da comunicação, por exemplo? Porque além de vocês serem as produtoras culturais e captar os espetáculos, vocês também fazem toda a parte de assessoria de comunicação e o artista precisa dessa assessoria de comunicação. A cultura é um grande mercado aí para o jornalista também.
Sim, né? Pelo tanto de artistas que a gente tem na nossa cidade, na nossa região, é um segmento, né? Aí vai do jornalista gostar, frequentar teatro e fazer uma imersão nessa área, porque pra gente é trabalho, mas ao mesmo tempo não é trabalho, porque é muito prazeroso, né? E eu acho que tu lidar com a arte, com a cultura, com os artistas, tem que ter isso também, né? Tem que agradar os dois lados. E Itajaí tem mercado porque temos um curso de música aqui na Univale, então a cada ano são formados novos profissionais. Temos um teatro municipal, como a gente já falou, fomenta esse setor, então tem cada vez mais pessoas se profissionalizando nessa área. Temos inúmeros estúdios de dança, tem o pessoal do circo, o pessoal da literatura. Tem cursos de teatro que são oferecidos pelos grupos de teatro locais, que são por pessoas formadas em teatro, que estão trazendo um conteúdo, né, uma metodologia. Então, são novos artistas que estão chegando na cidade também, atores, né? Tem uma efervescência, sim. Uma efervescência, né? Tem cliente, Que né? precisa da parceria também da mídia. Eu vejo pouca coisa na mídia, né? Divulgando a cultura, porque a mídia itajaiense, assim, trabalha muito com o jornalismo factual, com hard news, né? Eu vejo poucas coisas, assim, os maiores estão no jornal impresso, realmente, né? Eu creio que a TV, né? A rádio, que tem essa comunicação que abrange mais pessoas, a comunicação de massa mesmo, precisa despertar também para isso, né? É verdade, Almeria. A gente também divide compartilha da mesma opinião. A gente sente o mesmo, assim. Tá difícil emplacar variedades nos veículos atuais hoje em Itajaí. Acredito por conta disso, assim, do factual, né? Uma peça de teatro não chama tanta atenção quanto algo... Um crime, por exemplo. Exatamente. Estava cuidando das palavras para falar isso. Mas é uma realidade. Não é segredo, né? Exatamente. Antes era mais fácil, que eu acho que não tinha tanta informação da área artística. Então, quando vinha alguma coisinha, o jornalista pegava aquilo ali, divulgava. Implacável. Hoje já tem mais coisas pipocando, assim, né? Shows, teatros. Então, parece assim que... Não, calma aí, vamos pegar o que está mais na mídia, vamos pegar o que é maior. E uma pergunta que os jornalistas nos fazem, né? É cobrado a entrada? É cobrado a entrada. Ah, então a gente não vai divulgar. Como não? Tu não paga para ir ao médico, tu não paga no mercado, tu não paga para estudar, por que tu não vai pagar para ir ao teatro? O teatro precisa se sustentar, né? Meu Deus. O artista, os produtores, na realidade. Simples, é uma profissão isso, né? É uma profissão, né? Por isso que a gente, é profissão. Por isso que a gente diz assim, que fazer produção é difícil. Desde de tu emplacar uma notícia, desde tu chamar o público, tu se articular com instituições, tu lidar com o governo, né? Os equipamentos culturais públicos. É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, como a gente falou lá no início, por conta de todos esses fatores. E a gente observando os nossos meios de comunicação, os jornais impressos, enfim, a mídia geral. Tu não vê uma coluna cultural, né, uma opinião ali de alguém que foi assistir um espetáculo, uma coluna segmentada, né, um programa só para a cultura. É difícil a gente observar, né, que tenha isso na nossa região. E tantas coisas que tem para se falar, para refletir, para provocar, para questionar dentro do teatro. Até para cobrar tem também, conteúdo para cobrar, exatamente, para as coisas que acontecem, sabe? Existe uma fundação cultural, enfim, e às vezes falta informação e às vezes não, a mídia poderia colaborar mais, Sim, né, exatamente. com esse segmento da cultura, né? Tem público que vai ler, que vai assistir, tem público sim, sabe? Se a gente consegue botar 505 pessoas numa noite no Teatro Municipal, tem público, né? Tem que convencer realmente. A mídia, o papel da mídia também é esse, né, na realidade. É verdade. Tá certo, então. Queria agradecer a presença de vocês. Então, só lembrando que é sexta-feira, 8h30, os ingressos são R$30. É R$20 a meia entrada e R$40 a inteira. E está disponível na bilheteria do Teatro Municipal de Itajaí. O teatro ele fica aos fundos da loja Zavan, assim, para o pessoal conhecer, fica bem fácil. Tem estacionamento próprio e também está sendo vendido num site, ingressonacional.com.br. Então está bem fácil de adquirir o ingresso e sexta-feira nós nos vemos no teatro. Tá certo, então, um bom entretenimento, né, na realidade. Com desse fim de certeza, é um semana, né? ótimo programa cultural. Tá certo. Obrigado, meninas, pela presença de vocês aqui. Parabéns.
Espero que vocês tragam mais produções Que teatrais bom. aqui para Itajaí, né? Obrigada pelo espaço, Almeri. Obrigada, Almerito. Obrigado. Sempre tão sensível, né, com a arte e com a cultura da cidade, sempre prestigia também, isso é muito importante pra gente. Obrigada. Obrigado. Bom fim de semana para vocês também. Bom espetáculo lá também, né? Com Sucesso. certeza. Obrigado. Painel Vale fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.